E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui vocês estão vendo aqui a novidade, né? Estamos com um novo formato, estreando hoje aqui com exclusividade, com um convidado muito especial aqui. Então sejam muito bem-vindos. Já se inscreve, se você não está inscrito, já se inscreve, deixa o seu like, comenta, quero saber a sua opinião aqui do nosso papo. Vamos falar de bastante coisa bacana aqui. E convido a conhecer a nossa campanha no Apoia-se, que recentemente eu lancei. Você pode ser um apoiador do canal. A partir de R$ 15 por mês você já se torna um apoiador e aí recebe algumas recompensas, né? Vou falar aqui rapidinho dessas recompensas. Uma delas, a partir de R$ 30 você recebe um livro, um dos meus livros aqui. E a partir de 50 você recebe uma camiseta que você pode escolher, com algumas ilustrações que eu mesmo fiz aqui, hein? Tem essa daqui, tem essa que eu tô usando e tem mais uma. E tem mais uma opção aqui, você escolhe lá, diz qual que você curte mais e eu mando para você. E aí tem também mais opções de apoios, mais recompensas. E é isso aí. Vamos nessa? Então hoje eu tô aqui com o Ronald Capaz. Tudo bem, Ronald? Tudo bem, e você, Felipe? Tudo bem, obrigado pela presença. O Ronald é um dos pioneiros do design aqui no Brasil. Ele é reconhecido pela abordagem estratégica na construção de marcas. É arquiteto formado pela FAO e cofundador da Oz Design, um escritório bem importante que marcou a virada do design e do branding no Brasil. Cofundador da ADG, Associação Nacional do Design Gráfico. Cofundador também da AB Design, conselheiro em artes visuais no CENIC, Conselho Nacional de Incentivo à Cultura. Além disso, é membro de júris de prêmios internacionais. Enfim, cara com bastante história, vai compartilhar com a gente aqui bastante coisa. E atualmente está no fundador da Playground Lab Design desde 2009, é isso mesmo? Isso mesmo, 19. Legal. Depois eu também quero falar um pouquinho aqui sobre esse conceito de Transition Design que você introduziu, né? Você trouxe isso pra gente, né? Ronald, só pra gente começar esse papo aqui, todo esse currículo aí bem bacana, tá uma história aí já bem bonita no design no Brasil. Quanto tempo já de design você já está nessa área? Então, Felipe, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar com você aqui. Eu me formei em 79, né, em arquitetura na USP. E desde então eu entrei para o mercado, né, fundando a Oz, que você comentou. E já estou há 45 anos de estrada aí, militando, trabalhando e tentando promover e entender toda a extensão e beleza que é a área de design, a hora que a gente trabalha. Legal. Então, fala-se muito aí nas transformações, né? O mercado está sempre mudando, mas ultimamente a gente tem ouvido muito falar aí nas IAs, né? Nessas artes, nessas IAs para geração de artes, né? Que estão facilitando muito a vida, mas tem muita gente também que está achando que tá ficando cada vez mais desafiador. Nesses 45 anos, você acha que esse é o momento mais complicado para o design ou... Então, olha, eu vivi várias transformações, né, técnicas, né, nesses 45 anos, porque quando eu comecei a gente usava prancheta, régua paralela, normógrafo para poder desenhar. Então, não existia nem o computador, né, que chegou por volta dos anos 80, 80 para 90, né? Tinha que importar a Macintosh, que é a plataforma que a gente usa hoje, muito mais acessível do que era na época. E já naquele momento houve essa primeira tensão entre desenhar com a mão e desenhar com uma máquina, né? Que para nós que gostamos de desenhar, né, é o primeiro conflito entre se você vai perder alguma coisa da gestualidade, da delicadeza, da relação com o papel, e o quanto isso pode ser transferido sem que haja perda no processo de evolução tecnológica, né? Eu, no começo da chegada do computador, fui bem reativo, fui bem assim, nossa, nem pensar, vá de retro, satanás e tal. Depois, quando eu comecei a ver que os recursos que o computador trazia, né,
e sabendo utilizá-lo e não ele utilizar você, fui aderindo a essa linguagem que hoje em dia praticamente não dá para trabalhar mais, né? Ou é muito mais complexo trabalhar sem considerar o computador no processo. E agora nós estamos vivendo uma nova revolução tecnológica, que é a chegada da inteligência artificial, né? Que é uma camada mais complexa, mais sofisticada, porque ela traz um novo tipo de relação com a máquina, né? Que não é uma relação mais de instrumento, né? Mas você começa a dialogar com ela e ela começa a responder, né? E por enquanto eu não me interessei muito, não entrei muito, né? Porque em princípio ainda não faz muito sentido no tipo de trabalho que eu tenho feito, né? Exceto em algumas utilidades que são menos desenho e muito mais de conceito, de texto, de síntese de reuniões e tal, que funciona muito bem, né? E do desenho eu vi várias pessoas falando, nossa, é incrível, e eu acabei ainda não tendo muito interesse e nem muita necessidade, nem muita curiosidade de ver a máquina desenhar por mim, né? Sim. Eu passei a minha vida inteira desenhando, né? Então acho que ainda vou continuar desenhando com a mão. A gente não pode perder esse prazer, né? Outro dia eu respondi um inscrito aí que comentou que ele tá começando, como eu te falei antes da gente começar a gravar aqui, eu falo bastante com o pessoal que tá começando a carreira, e um deles comentou isso, que ele não sabia se valia a pena ele estudar desenho, porque falou, puxa, agora tá tão fácil você paga lá uma inteligência artificial, um chat GPT e tal, e já consegue criar quantas imagens você quiser. Eu não sei se eu vou conseguir trabalhar com isso de forma tradicional, né? De desenho e tal. Então, aí eu até respondi para ele, a gente não pode perder o prazer de desenhar, né? Que nem a gente aqui com Procreate, né? Aquela coisa de você nessa relação, né, consigo mesmo, de desenhar, de expressar de alguma forma. É um diálogo, né? E é uma forma de autodesenho, né? Enquanto você desenha, você também está se desenhando, né? Sim. Descobrindo a sua potência, os erros, o acaso, que é um dos grandes criativos, né? Sim. De processos. Para quem trabalha diretamente com o processo criativo, se você não estiver atento e não estiver ligado no acaso que sempre aparece, né? E que sempre pode te mostrar caminhos que você, em princípio, não tinha considerado, você pode perder muita coisa do processo, né? Sim. E para isso tem esse repertório de trabalhar com o desenho, né? Eu diria para esse seu colega aí que ele deveria continuar praticando e desenhando, né? Sim. Porque é com o desenho que você vai poder ter uma visão crítica sobre que desenho a IA vai estar te apresentando, né? Exatamente. Se você não tem o repertório, como é que você vai julgar, né? Exatamente. E o repertório não tem shortcut, né? Repertório é hora de papel, hora de desenho. Passei minha vida copiando Mickey, copiando Mônica, copiando Batman, musculatura, aula de biologia, de anatomia. Exatamente, anatomia, olhando, copiando e educando o olho e a mão para essa ferramenta maravilhosa que é a capacidade de você ler o mundo, traduzir o mundo e explorar o mundo e criar mundos. Né? Sim. Você desenhava desde moleque, assim? Desde moleque, borracha, lápis? É engraçado que eu falo assim, quando eu vou em palestra com jovens profissionais, eu falo assim que, na verdade, e não só, né, mas na verdade, todos nós, a primeira expressão que a gente teve na vida foi o desenho, antes de falar. Né? Um papel e um giz de cera, todo mundo começou a se colocar no mundo, a se reconhecer e a se entender com um giz de cera e um papel. E quando a gente vai para a escola, né, esse momento da alfabetização é o momento em que a gente troca de uma lógica expressiva, estética, que é o lado direito do cérebro, para uma lógica racional, lógica, que é um código, né? A escrita não é estética, ela é A, B mais A dá Bá, né? Ela é lógica, né? E você muda de hemisfério do cérebro. E aí a maioria atrofia, para de explorar, para de desenhar, e eu fui alguém que nunca parou de desenhar. Né? E acho que a maioria dos artistas são pessoas que, ao se alfabetizarem, não abandonaram, né? Ou com o desenho, ou com a música, ou com qualquer uma das expressões artísticas, essa capacidade de sentir o mundo, né? Que é outra forma de
de leitura de mundo, né? Sim. Eu vejo um pouco assim no mercado. Estava também comentando com você antes da gente começar. Vim do mercado corporativo, né? Trabalhei em grandes empresas. Eu vejo um pouco assim, essa supervalorização desse outro lado do cérebro, né? Do lado analítico, né? De você dados, números e tal. E o lado artístico, né? Sensível. Meio que no mercado deixa de lado, né? Não importa muito pra gente. E aí faz falta, né? Para quem tem essa veia artística, né, faz muita falta. É para todo mundo, né? Porque todo mundo, exatamente. Toda a onda que veio com o design thinking, né, com uma disciplina que foi criada a partir dessa ideia de mundo, de que se os designers têm uma capacidade de resolver problemas criativos pensando fora da caixa, vamos ensinar não designers a utilizar o método de designers e batizaram isso de design thinking. Só que no fundo já tá morrendo essa teoria, porque ela foi formulada com alguma simplificação excessiva do que né? Você realmente pensar, que não é nem pensar no fundo, né? Assim, a minha leitura disso é que na verdade a diferença não é que a gente pensa diferente das outras pessoas, né? O designer não pensa diferente, ele simplesmente não só pensa. A gente pensa e sente o mundo. E a maioria do mundo está preparada para pensar o mundo. A gente vive uma sociedade, desde o iluminismo, muito intelectualizada no sentido de uma hegemonia do pensamento sobre o sentimento. E aí a nossa forma de trabalhar fora da caixa, de ter insights, né? Essa coisa misteriosa, intuição, ou chegar a respostas que não são lineares, né? Ela vem de outra forma de interpretação e ação no mundo. Sim. Você, quando foi estudar na FAO, você fez arquitetura, né? Foi isso? Você já sabia o que era design ou foi algo que aconteceu ali? Não, na época que eu estava escolhendo o que eu ia fazer, tinha 4 profissões no mundo, porque era um mundo ainda muito mais simples, né? Era engenheiro, advogado, médico, e tinha uma coisa que era vizinha da engenharia, que era arquitetura, né? Que era um pouco mais pezinho criativa, um pouco mais na um pouco arte mais ali, louco, um engenheiro meio estranho. E como eu gostava de desenhar e gostava de criatividade, né? Eu ficava inventando umas engenhocas em casa. Eu achei que a arquitetura era o meu assunto, né? Só que eu tive a sorte de, entrando na FAO, entrar numa escola que tinha uma visão pedagógica inspirada na Bauhaus, né? Uma escola alemã de pensamento do século XIX, né? Que tinha essa visão de que um projetista, né? Que é alguém que trabalha com criação, deveria desenhar do garfo à cidade. Então, a formação da FAO ela tinha 4 áreas de projetação, tinha projeto da cidade, projeto do edifício, projeto do objeto e projeto da comunicação. Que legal. Que virou, né, acabou virando depois design gráfico como disciplina, porque ela estava chegando no Brasil, design gráfico, com 2 grandes escritórios que tinham naquele momento, que era o Calduro Martino em São Paulo e o Aloysio Magalhães no Rio de Janeiro. Eram professores da FAO que tinham ido para a Itália, visto lá essa questão que surgia lá, que era a identidade corporativa de empresas e como colocar o logotipo de forma toda planejada, em manual de marca, essa ideia de identidade corporativa, né? Na hora que o mundo estava crescendo em produto, né? De assinar produtos, trouxeram isso como uma primeira forma de trabalhar isso, que até então era a publicidade que se encarregava de toda a expressão de empresas, né? Trouxeram então esse começo de ideia de que existe uma outra disciplina que não é comunicação do tipo publicitário, que é um território mais sofisticado no sentido de que trabalha com linguagem visual, para você entender linguagem, para você entender semiótica, para você entender códigos, para você entender pessoas e organizar uma mensagem de forma que ela seja tanto compreendida quanto sentida, né, dependendo do contexto, e estruturar isso de forma a realizar determinada expressão de qualquer tipo de negócio, seja um produto, uma empresa, uma instituição, uma ONG, uma mensagem que precisa ser traduzida para um formato visual, né?
E aí a gente ter fundado a ADG foi porque a gente saiu da escola e tinha que brigar por um mercado que ainda não estava estruturado. E a gente falou, bom, nós temos que se organizar, porque na época todo mundo, cada um que fazia isso, usava uma nomenclatura. Então, tinha gente que trabalhava com comunicação visual, outro trabalhava com planejamento visual, outro trabalhava com projeto visual. Não tinha um termo ainda, né? E a gente resolveu, um dia sentamos no bar, os 4, 5 amigos que estavam mais envolvidos com isso, interessados, e falou, bom, precisamos organizar esse negócio, senão a gente não vai conseguir ser conhecido, reconhecido e respeitado, né? Resolvemos adotar design gráfico como o nome da disciplina, né? Que era o design, que era um termo internacional. Resolvemos abrir uma associação, abrimos a ADG, eu participei da escrita do código de ética para definir o que é os do's e don'ts do cliente e do designer naquele momento, inspirado em outros códigos de ética internacionais, porque no mundo já existiam associações muito mais antigas, né? E a partir daí a gente foi abrindo o mercado, né? Realmente construindo respeito, conhecimento, diferenciação para a própria natureza da disciplina e para onde ela se aplica, né? Em que momento uma marca, um negócio ou qualquer tipo de manifestação humana precisa de um desenho, né? De um desenho que seja pensado e planejado para cumprir determinada manifestação de identidade e de funcionalidade, né? Que é uma combinação. Eu costumo dizer que o design nasce junto com a cidade, né? Porque no campo, assim, você vai ou numa vila pequena, você não precisa de design gráfico, porque as pessoas se conhecem pessoalmente, né? Não tem uma complexidade de relacionamento e nem de espaço que precise ser organizada. Sim. Agora, a cidade seria impossível se não houvesse design gráfico, porque sinalização, mensagens, identificação de todos os negócios, embalagem de produto, sinalização do metrô, identidade de jornal, tudo que a gente consome e que organiza a vida na cidade passa pelo design gráfico, né? Então, é uma disciplina estrutural do urbanismo, que é um movimento humano contemporâneo, né? Progressivo, né? Onde o design tem essa responsabilidade, né? De ser alguém que hierarquiza, organiza, simplifica, permite essa convivência harmônica e desenhada, né? Planejada para funcionar. Sim. E pensando expandindo essa sua ideia, né, do campo, cidade, quando a gente vai para negócios que são globais, né? Aí entra, acho que, muita questão do branding, né? Que aí são esses atributos que a marca coloca para se diferenciar, né? Quando a gente não tem mais muito o que define, às vezes não tem um local que precise daquela sinalização, daquela identidade, não tem mais o material ali que você pega. É muitas vezes no branding que a empresa vai se diferenciar, né? Então, o branding foi outro movimento que a gente também acabou vivendo, né? No meu caso pessoal, eu, depois de me formar, os primeiros 20 anos que eu trabalhei foram exercitando a linguagem, né? Tentando ver tudo que desenhar. Naquele momento, as empresas que tivessem comprado uma roupa bonita, desenhada, porque nem todo mundo tinha, já tinham um diferencial competitivo. Então, já eram reconhecidas. Isso já era um branding daquela marca, que era uma forma de se manifestar dizendo alguma coisa, ainda não trabalhada na questão de conceito de marca, né? Quando o mundo se globalizou, depois de 20 anos, aí o mundo ficou mais... O seu concorrente podia estar em qualquer parte do mundo. Multiplicou. E não bastava você estar bem vestido, né? Ou seja, ter uma identidade planejada. Você precisava ter uma clareza de vocação, a que você veio, qual é a sua razão de ser e o quanto ela é singular a ponto de ela ser conhecida e preferida por um mercado global, né? E aí, então, eu percebi que o design não começava no desenho, né? Como eu tinha trabalhado 20 anos. Aqui ele começava numa etapa anterior, que era a etapa que eu costumo chamar de quem fala, né? Antes de como fala. Porque o design é uma disciplina de organizar o como, né? Em princípio. Como falar. Mas você precisa saber primeiro quem fala. Que sujeito é esse? Para saber que esse sujeito ele é um sujeito Bodoni, se ele é um sujeito Helvética, se ele é um sujeito vermelho, se ele é verde. Não porque você gosta dessas cores ou porque fica bonito, mas porque cada escolha dessas pressupõe expressar determinada imagem, identidade e valores
de um negócio ou instituição ou produto, né? Então aí a gente começou a introduzir na OZ, naquele momento, uma área que não existia nos estudos de design, que era uma área de estratégia de marca, né? E não tinham designers, né? Porque até para botar na OZ um não designer foi assim a gente teve que explicar, né, para todo mundo que aquele sujeito estava fazendo lá dentro, que não sabia desenhar, né? Naquela época, assim, estúdio de design tinha designers, né? E administrativo. E aí a gente foi abrindo essa área que eu liderei depois por os outros 20 anos, estratégia, que é a área que mais eu me dedico, na verdade, hoje, não tendo abandonado tudo que o design pressupõe de finalização de um processo estratégico. Né? Então, o design continua entrando no nosso processo, mas ele entra no momento em que você já sabe quem diferencial, a vocação, o produto tem qualidade, tem diferenciais, e aí ele precisa ser apresentado ao mundo. Né? Precisa encarnar, é o que a gente chama, né? Que é uma relação de alma e corpo. Né? Então, o branding trabalha com a alma do negócio e o design trabalha com o corpo daquela instituição. O branding tem uma questão assim de... Muitos designers se interessam. Engraçado isso, né? Por essa área. Apesar de ser, como você falou, era um choque, era um cara que não desenhava, mas eu vejo muito designer que gosta de estudar branding, eu sou um caso também, porque eu acho que talvez é isso, né, que você falou, de dar o corpo, né, pega a ideia, né, dar um passo para trás. Eu não vou só desenhar, receber um briefing, mas refletir um pouco mais, né, antes de fazer, né? Então, e tem uma questão delicada no mercado, Felipe, que como o termo branding é um termo chique, né? Então, houve uma apropriação dele por muitos profissionais que, se você pergunta, você faz branding? Eu faço branding, papelaria, logotipo, marca. O próprio cliente acha que o branding, que em princípio é identidade visual, não é branding no estrito senso de um trabalho que envolve estratégia, envolve uma série de outras dimensões que transcendem o design, mas que também precisam ter um desenho. Mas que não é um desenho ainda do corpo, é um desenho da alma, né? Então, a gente ainda tem esse desafio, ainda hoje, de mercado, de deixar claro, quando se fala de branding, do que exatamente você está falando. Né? Porque a primeira questão importante que eu descobri ao trabalhar com branding é que, sendo uma abordagem estratégica, ela passa a ser pauta do C-level das empresas. Então, são os donos de empresa que precisam estar envolvidos no processo. Não é um gerente de marca. Né? Então, se fala o branding de uma empresa, se o dono não estiver envolvido, não vai acontecer, não vai rolar. E às vezes ele está envolvido sem saber, inconscientemente, né? Com a forma dele de organizar e pensar nas coisas, ele já está definindo, né, as questões da empresa. Porque ele dá inputs de cultura, inputs de relacionamento, inputs de governança, inputs de estilo de liderança. Tem 5 dimensões importantes que a gente descobriu que são meridianos corporativos, né? A gente hoje brinca que o que a gente faz, no fundo, é acupuntura corporativa, né? Porque a gente percebeu que, assim como um corpo... Primeiro, que uma instituição é um corpo, é um organismo vivo, que tem uma estruturação também complexa como um corpo e que tem meridianos, como a acupuntura entendeu o corpo humano. E esses meridianos precisam ser identificados quando você faz uma aproximação com uma empresa ou com uma instituição, para saber o grau de energia em que eles estão funcionando. E a gente descobriu que são cinco. A gente trabalha na nossa metodologia com 5 dimensões importantes de qualquer tipo de negócio, que é a governança, processos, modelo de negócio, cultura e comunicação. Então, o branding, que é o design, está num dos pilares, que é a comunicação. E tem outros 4 que são sistemicamente interligados a ele, que são tão importantes quanto. Né? Governança, a distribuição do poder na empresa, quanto ela é centralizadora ou descentralizadora, tóxica, e tudo isso implica ou influencia a marca. Né? A marca no sentido completo da marca, não só a expressão da marca. Depois disso, processos. Depois, cultura, relação com as pessoas, rituais, envolvimento, vínculos, natureza dos vínculos, celebração de conquistas, uma série de dimensões psicanalítico, lógicas, humanas, que também têm que ser desenhadas também.
Depois, modelo de negócio, né? Como é que isso se sustenta, como é que ele é precificado, como é que ele roda do ponto de vista de proposta de business, e comunicação, que é um dos, né? Como é que ele fala com o mundo, né? Como é que ele se apresenta, como é que ele se conta a que veio e como é que ele responde ao mundo. Então, a gente, quando usa essa metáfora para o cliente entender, né, da acupuntura, é porque a gente tem procurado trabalhar menos com a ideia de o cliente traz um briefing, eu pego o briefing e eu, genial, vou para casa e trago a resposta. Né? Quando é estratégico o negócio, o cliente precisa estar envolvido na proposta. Eu não tenho a resposta do business dele. Né? Eu posso ajudar a instrumentar e a construir um caminho onde a resposta vai aflorar. Né? Então, a gente hoje desenha processos de cocriação, onde o cliente está envolvido ativamente no processo, né? E aonde a dinâmica é uma dinâmica de vários workshops, onde a gente vai lendo, escutando, aprofundando, olhando e instrumentando tudo que vai sendo lido e descoberto nessa interação da nossa equipe com a equipe do cliente, né? E com o cliente diretamente. E aí você consegue ir jogando luz, né, sobre aonde a energia nessas 5 dimensões está parada e aonde tem que colocar uma agulha ali. De repente é o dono que é o problema do negócio. O cara é centralizador e o negócio está batendo no teto porque ele não consegue distribuir poder e todo mundo morre de medo. Às vezes é nos processos, a empresa está ótima, os processos são confusos, não estão organizados. Às vezes é na comunicação e aí é um trabalho focado em comunicação. Mas, em geral, é sempre uma combinação dessas dimensões. E aí, nesses casos, quando é o dono o problema, como que fica para você que está lá como fazendo esse trabalho, nessa consultoria, então, a gente chegar nessa conclusão ali não é fácil, né? Então, por isso que, assim, dessa hora o cabelo branco, né, ou a falta de cabelo e muitas horas de estrada ajuda, porque você passa, de alguma forma, a construir uma certa responsabilidade e respeito. Isso é um desafio a cada projeto, né, de construir essa confiança do cliente de que a gente não está lá para criticar, a gente está lá para ajudar, trabalhar, fazer o melhor. E se tiver pontos que a gente precise apontar de forma técnica sobre pontos de atenção para a saúde do negócio, a gente tem que delicadamente conduzir a conversa para que isso aflore, né? Talvez seja em privado, não seja em público, não seja na frente da equipe, mas a gente já viveu processos bem delicados, assim, de que é onde o recado maior de todo o projeto tinha que ser dado para a alta hierarquia. Né? Às vezes a gente, se já não está preparada para receber isso, a gente acaba espanando a relação. Mas... Sim. Mas é parte do desafio. A nossa ética é atender o que o cliente nos chamou para fazer, que é fazer a melhor leitura possível de contexto e ajudá-lo. Sim. Ronald, na Playground, que é a sua atual, né, sua agência, né, que você fundou em 2019, vocês também têm essa abordagem estratégica de design ou é algum outro? Ela nasceu na Playground, justamente, né? Assim, legal. Porque quando a gente fez 40 anos de Oz, eu estava muito começando a ver essa questão, trabalhando com estratégia há 20 anos, que eu queria desenvolver mais esse tipo de abordagem. Começavam a chegar para nós problemas mais complexos do que problemas que a gente conseguiria responder do jeito antigo, né? E eu comecei a perceber que eu precisava abrir essa nova forma de trabalho, entendê-la melhor e tentar praticá-la para ver e construir esse tipo de abordagem, né? Que a gente acabou batizando de transition design, né? Que é a acupuntura é a metáfora que a gente usa, mas o termo técnico que a gente acabou adotando e criando como um novo lugar para o design, a gente batizou de transition design, porque é um design de processos de transição, né? A conclusão que a gente chegou é que, assim, quando você tem um mundo complexo, ninguém mais tem todas as respostas, nem nós designers. Então a gente não pode mais receber um briefing e achar que a gente vai responder um problema de uma corporação pequena ou grande, porque o mundo está muito veloz. Você não consegue mais pensar numa empresa que faça um planejamento de 5 anos, porque daqui a 5 anos você não sabe nem se vai existir planeta, né? Então, como é que você lida, gerencia um negócio num mundo dinâmico, veloz e incerto? Então tem que ter outro jeito de trabalhar, e o jeito que a gente percebeu é que tem que se trabalhar com um modelo mental de transição permanente, né? Você tem sempre que saber aonde você está naquele momento, que é o ponto A, que a gente chama do processo. Então, quando o cliente nos chama,
com uma dor específica, eu preciso mudar meu nome, minha marca, não sei o que lá, ou preciso fazer um trabalho de branding, a gente fala, bom, isso é a primeira dor, o sintoma. Vamos agora olhar o todo. A gente procura não trabalhar exclusivamente para responder a essa dor específica, que senão é remédio, né? Não é um tratamento holístico. E aí, nessa imersão, nessa conversa, nesse diálogo, vão aparecendo a gente constrói o mapa do ponto A, onde nós estamos, onde você está. Por que isso foi aparecer nesse momento da sua história? O que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo com você, o que está acontecendo na concorrência, o que está acontecendo com o seu público. São 4 dimensões também que a gente lê nessa imersão. E depois, bom, para onde a gente quer ir? Né? Que a transição você tem um ponto A e você tem que transicionar para uma determinada orientação. Né? E define uma visão de mundo, né? Que ajuda a gente a saber como depois começar a caminhar. Né? Então, nesse processo, define-se o ponto A, que é um diagnóstico de contexto, e depois que visão de mundo inspira o que a gente está fazendo e o valor que a gente vai colocar no mundo. Né? E aí isso orienta todas as ações consecutivas internas, de cultura, de processo, modelo de negócio, comunicação. Então, o Transition Design ele nasce como essa forma de endereçar transições que nunca terminam, né? Porque você começa a andar numa determinada direção e o mundo reage, né? Dá certo algumas ideias, outras não dão. Você vai calibrando, então você vai sempre navegando. Por isso que quando a gente criou a Playground, a gente chamou de Lab. Não é uma empresa. E a gente acha que o jeito contemporâneo das empresas se verem não seria mais indústrias, né? Não seria mais negócios que têm um produto final, porque não existe mais produto final. Né? Existe sempre uma coisa que está em permanente aperfeiçoamento. Né? Então, em atitude mental laboratorial. Né? Você faz coisas, você coloca no mundo, você vê a reação e você melhora. Né? Qualquer serviço trabalha nesta lógica de laboratório. O nome Playground vem daí também? Então, o Playground veio porque a gente percebeu que a gente queria também, nesse processo, que há uma interação com o cliente, desconstruir a hierarquia que normalmente existe entre cliente e fornecedor. Então, essa relação designer como fornecedor do cliente, que o cliente te manda um briefing e você tem que responder, ela não é o jeito de tratar questões complexas estratégicas. Então, na hora que você tem que trabalhar junto, você tem que mudar a lógica de trabalho, que não é mais fornecedor, mas é um interlocutor estratégico. Então, eu até brincava uma época assim, que minha meta era perder todos os clientes, porque não dá para trabalhar com essa forma de visão de mundo com a lógica de cliente. Né? Tem que ser uma lógica de que assim, o cliente nos procura porque a gente tem um repertório estratégico que pode ajudá-lo, eu preciso dele, ele precisa de mim, e é uma relação sem hierarquia. Como no Playground, onde a atitude de olhar para isso juntos e entrar na brincadeira tem que ser com o espírito aberto, sem hierarquia, sem chefe, sem roubar a bola, sem roubar a palavra. Nos workshops que a gente faz, a ideia é ser muito transparente e muito distribuída a busca da resposta. Né? Então, o nome Playground veio inspirado assim de que a ludicidade é um elemento importante. Né? Tem que jogar um pouco com os dados que você tem de forma bastante séria, né? Mas sem procurar, em princípio, um goal, um resultado, uma meta, faturar não sei mais quanto. Né? Porque se você for entrar no jogo muito querendo ser feliz, já não vai dar certo. Você tem que entrar para se divertir, para estar lá, interagir com quem está lá, né? Construir algo com quem está lá. E você não sabe o que vai acontecer no Playground, né? Mas você sabe que vai ser legal. Você vai querer voltar. Vai se divertir. Toda a memória do Playground que a gente tem da escola nunca foi horrível a hora do Playground. Sempre foi uma hora que aconteceram coisas que fogem da lógica da performance, né? Que é a lógica do mundo corporativo que assombra todo empresário. Né? Tem que desempenhar, tem que ter resultados, fatos e dados, números, metas, prestar conta para acionista. Então, isso aí tudo trava. Qualquer negócio que tenha, e tem quase todos que viver essa pressão do tempo e do capital, está fadado a ser doentio. Né? Que é o que você falou quando a gente começou o papo, né? Você desenhar
É você se permitir errar também, né? E o playground, o brincar, lab, né? Acho que traz exatamente. esse conceito, né? A gente Explorar, vai errar, mas... explorar. Se você não explora o mundo, o que você vai descobrir, né? Exato. Só vai seguir o que já está definido, né? Legal. E curiosidade, o nome Oz é do Mágico de Oz? O nome Oz foi porque quando a gente começou, a gente alugou, a gente estava na FAO ainda, e eu e meus 2 colegas de classe, com quem a gente fez a Oz, e a gente queria sair da casa dos pais já, né? Queria assim, ter um lugar que fosse nosso, para a gente fazer reunião de trabalho, etc. E a gente alugou um primeiro ateliê, que era na rua Wizard, na Vizarde, na Vila Madalena. Falou, que nome vão dar? Que nome? Aí Wizard 3, Oz. Oz é legal, né? E depois fomos até descobrir, que, curiosamente, que o filme do Mágico de Oz tem muito essa questão de que o heroísmo que o Leão estava procurando, ele conquista quando ele recebe um diploma de herói, assim, o símbolo, né? Então tem uma questão de que quando você materializa, quando você encarna uma qualidade, né? E você acredita que ela de fato corresponde a uma verdade interior sua, ela se transforma na sua potência, né? E é um pouco o processo que a gente procura construir, descobrir a potência dos negócios, né? A potência verdadeira, né? Não marketing de empresa. Porque uma coisa que me incomodou, por isso que eu fui para o branding, é que nesses primeiros 20 anos de trabalho, eu recebia clientes que me pediam para fazer um trabalho de ficar bonito na foto, estética, logotipo e tal, e eu via que o negócio não era tão bonito, o dono não era tão gente boa, o produto não era tão legal. E aí comecei a ter uma crise ética de que assim, mas design é isso, é cosmética de empresa, é para fazer a empresa feia ficar bonita, né? E aí eu percebi que assim, não era o que me interessava, né? E era muito mais uma questão de ajudar a empresa a se reencontrar com a sua essência. A gente passou muitos dos primeiros anos, pelo menos os primeiros 30 anos de design, como a gente estava chegando como disciplina no mercado, tentando responder qual o valor do design. Para que o mundo precisa de design? E eu descobri que o valor do design é o design do valor. Porque o valor não está dado no mundo, o valor precisa ser desenhado, né? O mundo tem coisas, tem madeira, mas se você não desenha com a madeira uma cadeira, ela é uma madeira ainda. Então, o design existe para desenhar valor. Né? E desenhar valor é ajudar as empresas a reconhecerem ou identificarem a sua vocação. Né? A vocação no sentido de chamado, né? Vocare, do latim, tem essa ideia bonita de que é um chamado, que é para aquilo que você veio ao mundo. Né? E é aquilo que vai te realizar, e é um valor que, se verdadeiro e autêntico, ele vai atrair um público, né? E vai atrair resultado. Mas o resultado tem que ser consequência de uma verdade e de um valor real entregue no mundo, não uma estratégia de marketing para ganhar dinheiro. Né? Sim. Senão vira aquele caso clássico da missão, que é só um quadro ali na parede, mas não tem essência, palavra vazia, não se transmite, né? Na exatamente, realidade. Exatamente. Né? Comentou do filme aí do Mágico de Oz, você estava se referindo àquele, o clássico lá em preto e branco. Isso. É esse que com a trilha sonora, é o Pink Floyd? Se você põe ao mesmo tempo, você sabia dessa história? Não sabia. O meu pai deve saber ali. Você põe o Pink Floyd e o filme do Mágico de Oz ao mesmo tempo, e parece que está sincronizado. Existe essa lenda, existe essa lenda, não sei se foi pensado ou não. Nunca descobri se realmente foi pensado ou não. Mas só de curiosidade mesmo. Sim. Você curte rock and roll? Você curte música? O que você faz para essa parte da inspiração aí? Então, na verdade, eu acabei depois explorando outros territórios de conhecimento que foram aparecendo na minha vida por acasos também, né? Quando eu comecei a ir na direção do branding, eu comecei a perceber que tinha uma questão no branding, que era saber fazer as perguntas certas, né? E quando você trabalha com visão de mundo, você precisa se aproximar de alguma forma da filosofia, que é a disciplina que trabalha com visão de mundo. Né? A essência dela é instrumentar o que é ser humano, quem somos nós, de onde a gente veio, para onde a gente vai. Que são as perguntas que a gente faz para qualquer empresa que nos procura. A gente fala assim, tem 3 perguntas que a gente vai responder no processo. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Essa é a base da filosofia da história do homem. Né? Que nunca foi resolvida, sempre foi
sofisticada, né? Essa pergunta e essas respostas. E não é para responder, é para realmente lidar com ela ao longo da vida. Então, eu fui estudar um pouco de filosofia, me encantei, achei assim uma coisa básica, fundamental para qualquer formação passar por isso, né? Aí peguei gosto pela leitura, aí comecei a me interessar por literatura também, porque tem uma coisa de narrativa, de storytelling, mas não só por isso. Eu comecei a fazer curso de literatura, de hermenêutica, de teoria da interpretação do texto. Um grande professor, amigo. Que legal. E passei 15 anos estudando literatura e comecei assim a descobrir outras linguagens, né, que são linguagens vizinhas da nossa, que também são super ricas, primeiro por interesse pessoal, né, de enriquecimento da minha visão de mundo, do meu espírito, né, me dão prazer, e depois que também são instrumentação da capacidade de ler o mundo, né? Que é o que acontece num processo estratégico, né? Você tem que ler o cliente, você tem que olhar para ele, você tem que ver o que ele não está falando, o que ele não está vendo sobre ele mesmo. Então tem muito de leitura, muito de perguntas importantes. E de música eu acabei indo para o jazz, né? Assim, eu gosto muito de jazz, música popular brasileira, obviamente, né? Maravilhosa, e mais jazz do que rock. Beatles, né, que eu vivi a época dos Beatles, então quem viveu a época dos Beatles foi Beatles, será Beatles a vida, como Pelé, né, a vida inteira, né, mas a música contemporânea não tem acompanhado muito e ainda vou para os clássicos de jazz. Legal. Que é uma música também bem livre, né? Exatamente, improvisação, acaso, jam session, né, então tem muito da nossa praia, né, Muito legal. Né, filosofia, literatura. E é impressionante como a gente vai ficando mais velho e entende que o conhecimento não se perde, né? Você nunca é demais você aprender, né? Você estudar, algumas vezes você vai estudar um negócio diferente, né? Mas aquilo vai, de alguma forma, te ajudar no seu dia a dia, na sua profissão, mesmo que não tenha nada a ver, né? É muito louco isso. É o famoso repertório, né? O repertório é aquilo que é os softwares que você downloada no seu aplicativo. E fica lá. E que estão lá, e na hora que você precisar, eles vão aparecer, né? E a gente vive um tempo bem complicado, né? Porque, assim, a leitura, que eu acho que é uma grande, um grande território de incorporação, de outras visões de mundo, né? Outros jeitos de organizar o pensamento, que são outros autores que você lê. Quando você lê, você está entrando em outro cérebro, né? Ela está quase sendo abandonada pelas novas gerações, né? Essa coisa do scroll acabou eliminando, né, a capacidade de enfrentar um texto difícil, ler um livro, né, gostar de leitura, né? Eu digo hoje, quando vou para palestra também de jovens profissionais, falo assim, olha, se você quiser ter um diferencial competitivo no mercado, leia um livro, leia um livro. Sim, você já vai estar na frente de 90% dos seus colegas. Um livro. Né? Então, se tivesse que dar uma dica hoje, é assim, volte a ler. Volte a ler ou comece a ler, porque eu mesmo comecei a ler, porque eu também tive esse momento na minha vida de abandonar um pouco a leitura, né? Eu redescobri o mundo, né? E hoje eu leio como uma necessidade de oxigênio, né? Assim, para mim é a forma pela qual eu me relaciono com esse mundo louco que está aí fora, né? Assim, é um refúgio até, às vezes, até um lugar onde você fala, deixa eu voltar para o mundo que funciona, que tem beleza, que tem forma, que tem inspiração, que tem gente linda, que tem pessoas incríveis que conseguem escrever coisas incríveis. E vou mais para a literatura clássica mesmo, assim, os grandes livros que eu não tive ainda a chance de ler e vou ticando. A dica, eu já ia fazer essa pergunta, hein, para você que está vendo a gente aí. Eu ia perguntar aqui para o Ronald essa dica para quem está começando, né? Quem quer entrar na profissão do design. Então, acho que uma das dicas já é essa, né? Ler, porque a gente perdeu, né? É tão tentador ficar lá vendo videozinho rapidinho. É desenhado para isso. Ele é desenhado para nos tornar, né, escravos. Assim. Isso aí tem muita inteligência do mal, entre aspas, né, para roubar a nossa atenção, né? E a outra dica que eu daria é a atenção, né? Eu acho que assim, nós estamos vivendo uma época em que eu chamo de capitalismo da atenção, né? As plataformas existem para roubar a nossa atenção, para manter a gente o maior tempo possível
ligados nelas, porque é isso que elas vendem no mercado da atenção. Sim. Né? Então, se a gente não prestar atenção nesse jogo, a gente vai ser perdedor. Né? Sim. E a atenção também é um músculo que você precisa praticar. Você precisa olhar para uma coisa, ficar um tempo em relação com ela, esperar ela te falar alguma coisa. Eu brinco que tem esse binômio atenção e intenção, né? Que todo desenho ele começa, ou toda coisa que o homem fez no mundo começou por atenção. Ele olhou uma coisa, né? Por um tempo necessário, suficiente a ponto de começar aquela coisa a dialogar com ele, e ele com a coisa. Sim. E começar a pensar, pô, olha isso aqui, nossa, isso aqui poderia ser, me inspira, parece uma cadeira, parece um banco, e aí começa essa cocriação com o mundo de uma intenção. Né? Vou fazer isto, isso me evoca isso, ou eu faria diferente isto. A atenção, ela é algo que, de novo, precisa ser praticada. Sim. Precisa ser a observação longa, observação curiosa, observação comprometida, autêntica. Ela também é uma coisa que a gente perdeu a capacidade de dar tempo a esse tempo rico, né? De diálogo ou com o outro ou com o mundo. Né? Porque mesmo com os outros, a gente também não tem... Está tendo muito pouca paciência de ficar lá, já dá aquela olhadinha, né? Um segundo. Extremamente viciante. Doente, né? Precisa se policiar, né? Infelizmente. E como treinar essa atenção? Você tem uma meditação, por exemplo? Então, olha, o desenho, ele sempre foi uma ferramenta de atenção. Né? Porque para você copiar alguma coisa, você precisa ficar o tempo inteiro olhando para ela no contorno, no sino, tem um detalhe, tem uma curvinha, nossa, ela tem, olha assim, a orelha do Mickey, então ela chega aqui nesse ponto da boca. Então, você já, no desenhar, acho que desenhar já é uma disciplina de atenção. Com certeza. A gente tem, como inspiração da nossa metodologia, tem uma corrente de pensamento que a gente vem trabalhando e estudando, que vem desde o Goethe, que depois se transformou na antropologia, Rudolf Steiner, e tem hoje uns pensadores contemporâneos que estão trabalhando com isso como uma forma de recuperar essa relação de atenção no mundo, né? Então, algumas das técnicas que eles usam são técnicas de desenho mesmo, assim, de ir para a natureza e ficar desenhando uma flor e olhando para ela enquanto ela cresce, né? Para, de fato, você se deixar levar e se reencantar com essa beleza que existe no mundo, né? Sim. E essa é uma forma de você conseguir exercitar essa capacidade de ler o mundo com os dois hemisférios, né? No fundo, tem que ter uma coisa de esquerda e tem uma coisa de direita, né? Você pode estar tentando entender, mas você pode também ter que estar ligado para sentir ao mesmo tempo o que aquilo está te provocando de afeto, né? Ser afetado pelo mundo, né? Esse desenho aqui, por exemplo, foi o último que eu fiz aqui, né? Eu fiz há alguns meses, eu fiz um curso de desenho lá com um professor bem bacana. E ele deu uma das coisas que ele falou, eu tava falando de mercado de trabalho e tal. Ele falou algo lá que eu guardei, né? E eu nunca tinha testado. Aí eu falei, eu vou testar. Que ele falou assim, você tem que... Um tempo bom para você fazer uma ilustração profissional é umas de 6 a 8 horas, né? Você não pode passar muito disso, pode ficar uma semana e tal, senão você não dá tempo, não vai render, né? O seu mês ali fazendo as artes, né? E aí eu fiquei, será que porque eu desenho pouquinho por dia e tal, esses desenhos todos foram mais por hobby, né? Não foi a trabalho. E aí eu fiquei com essa pulga atrás. Eu falei, será que eu demoro quanto tempo, né? E aí eu fui cronometrar e tentar bater essa marca de 6 horas, né? Pra fazer o desenho. E, cara, impressionante. Mergulhei ali, tava totalmente entregue ali, concentrado, como você falou, né? Atenção total ali no desenho, horas e horas a fio. E é isso, parece que entra num portal ali e é isso, né? Tem uma frase do Goethe, pra caramba. Tem uma frase do Goethe que é: quanto mais virmos, mais haverá. Exatamente. Então, assim, quanto mais você vê, mais vai ter coisa para você ver. Exatamente. E você precisa ir enfrentando essas camadas de percepção, né?
E isso é uma musculação, né? De um outro instrumental que a gente está preparado para usar, né? Só falta treinar, né? Muscular. Exatamente. E aí eu depois fiquei feliz, consegui. Eu passei acho que um pouquinho ali, mas não passei das 8. Acho que eu fiquei na média ali, umas 7 horas. Foi bom, se fosse... Sabe que no Japão, para um mestre poder cortar peixe num restaurante, ele precisa ficar 7 anos cortando antes de poder assumir um balcão de restaurante. Isso. E eu costumo brincar isso com os jovens profissionais que querem entrar lá depois de 6 meses, já quero ser head, né? Já tô muito tempo aqui nesse trabalho braçal. E nessa hora aí é a hora que você está tendo essa chance de refinar, se conhecer, melhorar, né? Esse é um desafio também contemporâneo, né? Essa paciência para a maturidade, para o amadurecimento. Né? Porque se a gente que viu nascer as mídias sociais, se para a gente já é difícil, né, manter esse distanciamento quando precisa focar, quando precisa treinar, eu fico me perguntando para quem já nasceu com isso, né? Nossa. Pronto no dia a dia ali, né? Difícil, né? Então... E no meio de uma pandemia ainda. Então esse imediatismo, assim, é muito complicado, né? É muito urgente, assim. É o que você falou. Às vezes o cara se formou na faculdade, já tá fazendo vídeo de como ficar rico, né? Pra publicar lá nas mídias sociais. Caramba. Calma, né? Calma, né? Vamos cortar mais um pouco de peixe ali, né? Pegar a experiência ali. Eu queria perguntar, antes da gente encerrar, Ronald, se você tem compartilhar com a gente, assim, rapidinho, qual foi aquele um projeto, ou um case, ou um desenho, ou um logo, enfim, algum projeto que é aquele que você tem muito carinho, assim. Você falou, esse... Eu queria comentar isso. Eu queria comentar 2 projetos que a gente tem maior carinho, né? O primeiro deles foi quando a gente justamente resolveu abrir a Playground por conta dessa relação com um cliente que era um cliente nosso de bastante tempo, que depois de uns 20 anos que a gente era chamado, quando eles tinham uma questão estratégica, para voltar e dar uma olhada de novo em como é que estava lá o desafio do momento, a gente percebeu que a gente precisava fazer um workshop com eles, né? É uma grande gestora de condomínios, né? Alelo, administração e venda de condomínios, né? Que tem 2 donos incríveis, são 2 caras super iluminados, né? E a gente fez um workshop com eles para falar, bom, vamos ver o que está acontecendo. Isso foi em 2014. A gente falou, vamos parar. A gente trabalha na nossa metodologia, tem muito essa coisa de uma pausa reflexiva, né? Em geral, a gente recomenda que o cliente, antes de sair correndo na resposta, vamos parar e vamos ver o que está acontecendo na empresa, no mundo. E nós propusemos para eles essa pausa, que foi um workshop de dia inteiro, para ver qual que era o futuro da cidade, né? Eles que administravam, na época, 3 mil prédios, né? Hoje já estão com 6 mil. 3 mil prédios, tinha uma responsabilidade enorme, né? 3 mil famílias passavam por eles lá na área só de administração de condomínios. E estava chegando a tecnologia digital, aquelas coisas todas. Será que nós vamos ter que digitalizar as contas todas a prestação de contas do condomínio? Saía tudo de um carro da empresa para levar uma pilha de contabilidade para o síndico, que depois botava no lugar, ninguém lia nada daquilo lá e tal. Tinha um monte de questões para resolver simples. A gente falou, não, vamos parar, vamos entender para onde está indo o mundo, vamos entender. E fizemos um workshop para eles bem desenhado para pensar o futuro da cidade, o futuro do morar, o futuro do trabalhar e o futuro do conviver. E convidamos especialistas para falarem sobre essas questões, né? Uma futuróloga para falar sobre para onde está indo essa loucura da tecnologia. E aquilo foi tão inspirador, criou tantos insights aquele encontro, que surgiu a ideia de criar um laboratório de inovação urbana lá. E a gente então montou um laboratório para pensar esse insight poderoso que surgiu lá relacionado com a administração de condomínios. A gente montou esse laboratório dentro da OZ no começo, botou lá 2 pessoas dedicadas para esta empresa, para poder desenvolver aquela ideia. Depois de 6 meses, esse laboratório saiu da OZ, já estava maduro, tinha mais gente. Depois foi para um lugar próprio, e hoje ele já tem 8 anos esse laboratório, 7 ou 8 anos. Tem um diretor lá agora, a gente foi gestor desse laboratório como que legal.
E isso transformou completamente a cultura inteira da empresa. A empresa toda, que era uma empresa voltada para aquela coisa de administração de condomínio clássica, ela virou uma empresa para pensar relações humanas. Né? O que acontece num condomínio? O deslocamento que a gente fez foi deixar de ser uma administradora de condomínio para ser uma facilitadora da vida em comum. Que legal. Porque o insight de reframing do business deles era: vocês lidam com a coisa mais complexa, que é as pessoas conviverem num prédio em harmonia. Porque reunião de condomínio é reunião de quebra-pau, né? Sim. Que é um microcosmo do que acontece no planeta. Né? Ser humano dividindo espaço, condomínio. A imagem símbolo do projeto era o planeta Terra escrito condomínio. Todo mundo mora no condomínio. Não é que você mora numa casa que você não mora no condomínio. Os problemas de guerra no planeta são problemas de condomínio. Né? Como é que divide o espaço com outros diferentes. E botamos um antropólogo para estudar a lógica de poder no condomínio, o zelador, porteiro, faxineiro, o síndico. É uma complexidade que é um microcosmo de um governo. Né? E isso gerou um monte de insights, um monte de jeitos de trabalhar que eles estão aplicando, geram produtos e mudou completamente a cultura da empresa. A empresa passou a ser uma empresa que pensa o ser humano em convívio. Né? Não é mais uma empresa que manda boleto para casa das pessoas. Então, assim, esse foi um projeto dos que inspirou a gente a abrir a Playground, né? Porque tinha essa ideia de ir além de responder a um problema e criar um valor real através da empresa. E o outro que a gente está tocando agora já faz 3 anos, que é um projeto de transição da agricultura convencional para a agricultura regenerativa. Né? Porque os produtores rurais perceberam que a gente vem há 50 anos usando agrotóxicos ou defensivos agrícolas para poder aumentar a produtividade. Isso já chegou num ponto em relação ao solo que o solo está completamente contaminado. Né? Já não produz o mesmo, está diminuindo a produtividade, o custo aumenta, porque você cada vez tem que botar mais coisa. Então, além do que a gente está comendo um monte de agrotóxico. Né? Então, a gente está fazendo um projeto em parceria com a Universidade Federal de São Carlos para fazer lá que tem uma fazenda-escola, né, que foi doada pelo Radwan Nassar, um grande autor brasileiro, para ser um laboratório a céu aberto de experiências agronômicas. Né? Então, a gente está ajudando eles a fazer essa transição, né? Como laboratório, de como é que você vai eliminando os SIDAs todas do processo de produção agrícola. Né? O herbicida, fungicida, inseticida, e trocando por uma produção mais orgânica, que é um processo sofisticadíssimo de mudar o sistema inteiro de produção de alimentos. Né? Desde as empresas de agrotóxico, formação do currículo do agrônomo, a aula, o professor, modelo mental, o consultor, a cadeia do que a gente come. Então, e como sistêmico, ele precisa ser facilitado e precisa ser trabalhado com todo mundo envolvido, né? Com as indústrias, com os produtores rurais, pequenos, médios e grandes, com os professores, com os alunos. Então, a gente está conduzindo esse processo junto com a UFSCar, né? E o Instituto Fólio. Há 3 anos, a gente está tendo o 3º ano de avanço nesse processo. E agora esse trabalho ele ganhou um prêmio da FAO, que é a Food and Agriculture Organization da ONU, como case de transformação sustentável da agricultura. Nossa, que legal. Então, que eu fiquei super feliz porque assim me acendeu essa lâmpada assim, de que a gente, enquanto designer, deveria não só perseguir prêmio de design. Sim. A gente tem que começar a perseguir prêmios que não são de design, que são prêmios em que o design provocou uma resposta para o mundo melhor, né? Como essa de alimento melhor, mais saudável e sustentável. Né? E também, nesse momento, está acontecendo uma Bienal Ibero-Americana de Design na Espanha, em Madrid, e esse projeto está sendo apresentado lá, ele foi escolhido como case para debater esse novo lugar do design e dessa forma de transition design como um conceito de um outro jeito de trabalhar o desenho de processos, né? Não o desenho de produtos, mas o desenho de processos que, se bem desenhados, no final vão sair produtos de qualidade. Que legal, sensacional. Super legal, né? Muito bom. Estou muito feliz. Show de bola. Queria compartilhar também só para a gente encerrar aqui, uma historinha que estava comentando também com o Ronald antes de começar. Há uns 20 anos, né, mais ou menos, que a gente estava falando, eu estava no meu 1º ou 2º ano da faculdade. E fui lá na Oz para conhecer o Ronald. Ele me deu
olhou meu portfólio, eu tava, né, super nervoso começando ali na carreira, não tinha pouquíssimas coisas para mostrar. E ele me recebeu lá super bem, me deu umas dicas assim valiosíssimas. Ficou lá comigo uma meia horinha me dando algumas orientações que para um cara totalmente cru foi de um valor assim imenso. E queria dizer que agora, 20 anos depois, tive mais uma hora aqui de um aprendizado imenso também. Obrigado por ter vindo aqui participar. Obrigado Fiquei muito feliz. Por me convidar, né? Eu acho que assim, a gente que tem hora de voo, de estrada, tem que compartilhar, né? É um compromisso de poder contar um pouco essa história e ajudar as novas gerações a aproveitarem um pouco dessa experiência, dessa vivência, se fizer algum sentido, né? Sim. Porque cada um tem sua jornada, né? Não é que ninguém vai reproduzir vida de ninguém, mas acho que essa pontuação ela sempre é rica, né? Sim. E por isso que eu sempre gosto de encontrar com profissionais de qualquer momento da carreira, porque também é uma forma de eu também entender em que momento o mundo está, né? Que tipo de questões estão na mesa dos jovens profissionais, dos médios profissionais, né? Quantas horas de voo, né? Maravilha. E aí queria te dar de presente aqui, ó, pra gente encerrar. Você gosta de literatura? Ó, tem um livro meu aqui para ler, o meu mais recente. Que legal. Lancei Você é autor também? Eu gosto de escrever também, tive um blog aí por muitos anos. Genial, Felipe. E essa foi uma primeira empreitada assim, mais num mundo fantástico, totalmente novo aí que a ficção difícil, hein? Bem difícil. Então espero que você goste. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Pessoal aí que acompanhou a gente, queria agradecer por terem assistido esse vídeo. Não esquece de se inscrever, acompanha o Ronald também. Como é que o pessoal faz para te acompanhar seu trabalho? Eu tenho um Instagram, mas aqui é um Instagram bem... publico pouca coisa de trabalho, que é o Ronald Capaz 4. Certo. Tem o da Playground, que é Playground Lab Design. Tá. Né? No LinkedIn eu publico vários artigos. Legal. Eu estou até preparando um livro agora sobre esses artigos, porque... eu, ao longo dessa minha vida toda, eu fui tendo insights de coisas que eu aterrizo na forma de uma pequena reflexão sobre momentos da carreira, coisas que aconteceram, Legal. Momentos do mundo. E eu tenho lá 46 artigos no LinkedIn, que agora eu transformei, eu juntei, editei e estou tentando também, estou nessa jornada de ver como é que eu boto isso no mundo para compartilhar também. Bacana. Então, ó, vou deixar os links aqui tudo na descrição para vocês acompanharem trabalho do Ronald, que você já deu para ter uma noção aqui que o cara tem bastante coisa para compartilhar e para a gente aí aprender e evoluir na profissão. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero ver os comentários aqui do que vocês acharam desse novo formato. Também quero ver os comentários. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos aí. Até mais, pessoal. Um abraço.